Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, eu desejo que a paz de Jesus esteja com vocês. Hoje nós vamos iniciar a nossa nova série de mensagens Esperança em Tempo de Crise. Ela está baseada na primeira carta de Pedro. Então a gente vai começar com a nossa primeira mensagem hoje, que tem o tema A Nossa Esperança Tem Nome. Nossa esperança tem nome. Nesse período de incertezas, nesse período de isolamento social, é importante a gente refletir sobre a nossa verdadeira esperança. Quem é a nossa esperança? Quem é a sua esperança? Você tem esperança em meio a esta crise, em meio a essa dificuldade que a gente tem enfrentado? Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro e refletir com a gente um pouco sobre a nossa esperança. Qual é a nossa verdadeira esperança? Para isso eu quero te convidar a orar comigo, para que Deus possa falar ao seu coração, para que Deus possa reavivar a sua fé e a sua esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus? Querido Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade e pedir a Ti, Senhor, que neste momento possa falar ao nosso coração para nos trazer esperança de verdade, esperança mesmo em tempo de crise. Esperança, Senhor, em Jesus, o nosso Salvador. Para a Tua glória nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Já ouviu o ditado onde há vida, há esperança? Esse ditado ele é muito antigo, é um ditado romano e como todo ditado, né, esse ditado é muito usado hoje, há uma parcela de verdade nele, mas ele não pode ser a nossa garantia, porque o que gera esperança em nós não é a vida em si. Não basta estar vivo para ter esperança. O que gera esperança em nós, segundo a palavra de Deus, é a fé. É a fé em Deus, é a fé em Jesus. A fé é que dá vida a nós. É a fé que dá vida, é que gera a verdadeira esperança. O cristão, ele possui uma esperança viva, segundo Pedro, porque a sua fé e a sua esperança estão em Deus. Capítulo 1, versículo 21 da primeira carta de Pedro vai dizer exatamente isso. Então, o tema principal da carta de Pedro é justamente esta esperança viva por meio da fé em Jesus Cristo. Logo no capítulo 1 a gente vai ver Pedro destacando essa esperança em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades da vida que as pessoas estavam enfrentando naquele momento. Então, não importa o tipo de adversidade que você está enfrentando, o que a gente pode afirmar com segurança é o seguinte: onde há Cristo, há esperança. Onde há Cristo, há esperança, porque Jesus Cristo é quem dá a real e a verdadeira esperança para nós. Por isso, antes da gente estudar um pouco mais dessa carta fascinante, alguns detalhes importantíssimos para o nosso crescimento, a gente precisa conhecer melhor o homem que escreveu esta carta, as pessoas que leram esta carta, as quais Pedro escreveu essa carta, e a situação específica que o levou a escrever. Então quero te convidar a ler comigo o capítulo 1 da primeira carta de Pedro e o versículo 1, e depois a gente vai ler o capítulo 5 e o versículo 12. Vamos lá? O texto diz assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E no capítulo 5, versículo 12, diz assim: Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, ou Silvano, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Amém? Vamos então, irmãos, com base nesse texto, refletir um pouco, primeiro sobre o autor da carta. Quem é o autor da carta? O autor da carta é o apóstolo da esperança. A gente pode chamar a Pedro de o apóstolo da esperança. Ele se identifica como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, no versículo 1. A esperança de Pedro é o Senhor Jesus, é o próprio Jesus Cristo. A nossa esperança tem nome, nossa esperança é Jesus. Jesus
é a esperança de toda a terra. A gente pode dizer isso com segurança, porque em Jesus nós somos fortalecidos, em Jesus nós somos abençoados. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai descobrir que enquanto Paulo é o apóstolo, é conhecido como o apóstolo da fé, né? O apóstolo dos gentios, o apóstolo da fé, João é conhecido como o apóstolo do amor, Pedro é conhecido como o apóstolo da esperança por causa da sua mensagem. A sua carta, ela é toda em cima do tema esperança em Jesus Cristo, como a gente vai ver. Então Pedro é, acima de tudo, o apóstolo da esperança. Pedro, o período que ele passou com Jesus, pelo menos 3 anos ali, sendo treinado por Jesus para ter esperança em situações extremas, fez toda a diferença na sua vida. Pedro é forjado em meio à dor. Pedro é forjado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem o capacita, o Espírito Santo é quem o prepara durante o seu ministério. Ele é um exemplo de esperança. Pedro, não sei se vocês se lembram, mas era quem havia negado Jesus, era quem havia se envergonhado de ser comparado como um seguidor de Jesus, e depois ele é restaurado pelo próprio Jesus, que volta para impedir que ele o abandone. Pedro é um verdadeiro exemplo daquilo que nós podemos ler, daquela verdade, da verdade expressa em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 31, quando o apóstolo Paulo fala sobre Deus escolher as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Pedro foi escolhido por Jesus. Quando não havia mais esperança para ele, Jesus volta para restaurar ou para reavivar a sua esperança. Quando ele achou que não tinha mais jeito, que Jesus já havia morrido e não havia mais esperança, Jesus ressuscita e vai até Pedro para restaurar o seu ministério e a sua esperança ser cada vez mais forte. Então Pedro agora está escrevendo para demonstrar justamente essa mensagem. Pedro era chamado de Simão na Bíblia, mas Jesus mudou o seu nome para Pedro, né? E Pedro significa rocha. Isso a gente vai ver lá no texto de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Pedro equivale a Cefas, né? Então a gente pode ver Pedro sendo chamado por esses 3 nomes: Simão, Pedro ou Cefas na Bíblia. Todo o Novo Testamento vai aparecer essas 3 referências. Às vezes ele é chamado de Simão Pedro. Talvez seja esses 2 nomes, Simão, Pedro, aparecendo juntos, seja uma indicação da velha natureza e da nova natureza, né? Das 2 naturezas dos seres humanos que existem quando ele recebe a Jesus. Simão talvez represente a velha natureza, propensa a falhar, né? E a nova natureza, como Pedro, é aquela que é capaz de transmitir a esperança da glória e de vencer em meio às dificuldades. Então, como Simão, ele era apenas um ser humano feito de barro, mas Jesus Cristo o transformou em uma rocha. Jesus Cristo o transformou em Pedro. Pedro e Paulo, eles são os principais apóstolos da igreja primitiva. Paulo foi incumbido de ministrar, mais especificamente aos não-judeus, né, aos gentios, e Pedro ficou encarregado de ministrar para os judeus. Em Gálatas capítulo 2, de 1 a 10, a gente vê essa verdade. Jesus ordena a Pedro para que ele possa fortalecer os seus irmãos, lá em Lucas 22, 32, e em João capítulo 21, 15 a 17, quando Jesus está restaurando seu ministério, Jesus o ordena para que ele pastoreie, para que ele apacente as ovelhas de Israel, as ovelhas de Jerusalém, as ovelhas de Jesus. Então, a gente vai ver essa orientação pastoral dele também no capítulo 5, né, no início do capítulo 5 da sua carta. Essa carta, ela faz parte desse ministério de Pedro de pastorear, né, o povo judeu que havia crido em Jesus. Pedro diz aos leitores que se trata de uma carta de encorajamento e de testemunho pessoal no versículo 12. Muitos textos são produzidos a partir de pesquisas de excelentes livros, mas esse texto, essa carta, é resultado de
uma vida dedicada à glória de Deus. Vários acontecimentos da vida de Pedro deram propriedade para esse texto. Tudo que aconteceu com Pedro, de alguma forma, pode ser visto nessa carta, porque ele escreve essa carta com base na experiência que ele tem com Jesus ao longo do seu ministério. Pedro indica que ele escreve essa carta em Babilônia, né? O versículo 13 diz que ele escreve em Babilônia, onde havia uma congregação de cristãos. Mas a gente não tem evidência nenhuma na história da igreja, nem na tradição cristã, de que Pedro tenha ministrado a antiga Babilônia, que na época possuía uma comunidade expressiva de judeus. Havia uma outra cidade também chamada Babilônia no Egito, mas também não existe evidência de que Pedro a tenha visitado. Então, é possível que, quando ele fala que está escrevendo em Babilônia, esta seja uma referência, uma designação à própria cidade de Roma. Há indícios de que Pedro ministrou em Roma e provavelmente foi lá que ele foi martirizado, foi lá que ele morreu por causa de Jesus. Era uma prática comum dos cristãos perseguidos daquela época escreverem ou falarem em códigos, né? Então é bem provável que seja assim. Lá em Apocalipse a gente tem Apocalipse 17:5 e 18:10, Roma sendo chamada de Babilônia, né? Então era uma espécie de código que os cristãos usavam para se comunicar diante da perseguição. Caso os escritos dele ou as cartas deles fossem pegas pelos perseguidores, eles não poderiam entender, né? No entanto, irmãos, a gente não pode atribuir a Pedro mais do que de fato lhe é devido, né? Não foi Pedro quem fundou a igreja em Roma e nem foi ele o primeiro bispo da igreja ali. Fazia parte da política de Paulo não ministrar onde outro apóstolo já havia estado. Se você ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 20, você vai ver exatamente esse princípio de Paulo. Ele faz questão de pregar o evangelho aonde o evangelho ainda não foi pregado. E ele prega em Roma. Então é provável que Pedro tenha chegado em Roma depois que Paulo foi solto do seu primeiro encarceramento, lá por volta do ano 62, né? Então Paulo deve ter ministrado em Roma antes de Pedro chegar lá. Pedro escreve a sua carta, só uma informação para a gente saber, né? Por volta do ano 63 depois de Cristo. E Paulo foi morto, foi martirizado por volta do ano 64 depois de Cristo. E talvez no mesmo ano, um pouco depois, Pedro também tenha dado a sua vida por Cristo. Então essa é a informação sobre o escritor, sobre o autor da esperança, o apóstolo da esperança. Ele está escrevendo com base na esperança que ele teve restaurada pelo próprio Jesus, a própria esperança encarnada. Então vamos ver agora na sequência para quem Paulo ou para quem Pedro escreve essa carta. Os leitores da carta, os destinatários da esperança. Pedro chama os seus leitores de forasteiros, né, no versículo 1. É um termo que significa estrangeiros, né, ou residentes, habitantes temporários. Em 1 de Pedro 2 e no versículo 11, eles são chamados de peregrinos e forasteiros. Esses irmãos, eles eram cidadãos do céu por meio da fé em Cristo Jesus. Conforme Paulo vai dizer em Filipenses 3:20, nós, irmãos, cristãos, que temos a nossa fé, que somos seguidores de Jesus Cristo, temos uma pátria no céu, uma pátria muito mais elevada, uma pátria que nos aguarda, uma pátria que gera em nós esperança. Nós iremos para o céu um dia para passar um período de descanso com Deus, depois passaremos a eternidade com o Senhor. Então Pedro está chamando esses irmãos de forasteiros, de estrangeiros, porque eles não pertencem a esta terra, eles não pertencem a esse sistema de governo como nós o vemos aqui hoje. Nós pertencemos a um reino, a um governo celestial, a uma pátria que vem do céu. Isso precisa trazer esperança para a gente. Eles não eram habitantes comuns daqui, assim como Abraão tinha os seus olhos da fé voltados para a cidade futura de Deus, né? Como diz Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Foi Jesus quem disse isso em João capítulo 17, versículo 16. Nós somos daqui, nós estamos aqui,
mas nós não somos daqui, nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a Deus e à cidade celestial. Pelo fato de sermos estrangeiros no mundo, nós cristãos somos considerados estranhos aos olhos de muita gente. Os cristãos que vivem uma vida diferente são considerados estranhos. Pedro vai dizer isso no capítulo 4, versículo 4, porque os padrões e os valores dos cristãos são diferentes do que a sociedade promove. Algumas pessoas que estavam lendo esta carta estavam sofrendo por causa do seu estilo de vida diferente, estavam enfrentando dificuldades, estavam enfrentando perseguições e zombarias justamente porque viviam de forma diferente, viviam como Jesus havia ensinado. As igrejas que receberam essa carta, elas eram constituídas de cristãos que eram judeus e de cristãos que não eram judeus. E esses cristãos, eles estavam dispersos por 5 partes do Império Romano, como a gente viu. Todas elas eram localizadas na Ásia Menor, que é a atual Turquia hoje. Mas o Espírito Santo, ele não vai permitir que Paulo ministrasse ali na Bitínia. A gente vai olhar em Atos capítulo 16, versículo 7, de modo que não foi o apóstolo quem iniciou esse trabalho. Em Pentecostes havia judeus do Ponto e da Capadócia, Atos 2,9 diz isso, né? E talvez tenha sido eles ali que saem de Jerusalém e levam o evangelho às províncias vizinhas, né? Aquela região aí da Ásia para onde Pedro está escrevendo agora. É possível, irmãos, que os cristãos judeus ministrados por Pedro em outras regiões, eles também possam ter se mudado ali, né? Porque os cristãos naquele tempo, eles se mudavam com muita frequência, especialmente por causa da perseguição, né? Muitos eram obrigados a deixar suas casas, né? Tinham seus bens confiscados. E o que é interessante é quando a gente olha para a Bíblia que enquanto esses cristãos estão se mudando, estão saindo, estão sendo dispersos, eles não deixavam de anunciar a palavra de Deus. Se você lê Atos capítulo 8, versículo 4, você vai ver que eles eram dedicados a compartilhar esta mensagem da esperança. Por onde eles passavam, eles iam pregando o evangelho da graça de Jesus. E nessa carta Pedro vai falar sobre o sofrimento e da esperança em meio ao sofrimento. Ele faz referência ao sofrimento pelo menos 15 vezes na carta. E nessas 15 vezes ele vai usar 6 vezes, ou 6 termos diferentes, 6 termos lá no grego, no idioma original que ele escreveu, de forma diferente para falar do sofrimento. Alguns cristãos sofriam por viver de modo piedoso e por fazer o que era bom, por fazer o que era certo. Outros sofriam humilhação por causa do nome de Jesus e eram afrontados por pessoas que não acreditavam, por pessoas incrédulas em Jesus. Pedro escreveu para encorajar esses cristãos, para dizer para eles que eles deveriam continuar firmes, deveriam continuar mantendo o seu testemunho, o seu bom testemunho, aqueles que estavam lhes perseguindo, aqueles que estavam lhes provocando. E Pedro faz eles lembrar de que o sofrimento que eles estavam passando iria conduzi-los para a glória eterna, para a glória de Deus. No entanto, Pedro também tinha em mente aqui um objetivo diferente. Ele sabia que estava para surgir o que ele vai chamar de um fogo ardente, que é a perseguição oficial do Império Romano. Ela ainda não havia sido instaurada, né? Quando a igreja nasceu em Jerusalém, ela parecia apenas uma seita de uma fé judaica tradicional. E os primeiros cristãos, que eram judeus, eles se reuniam nos arredores do templo. O governo romano ele não toma uma medida oficial de imediato contra os cristãos, né? Porque a religião judaica era uma religião oficial e ela era aprovada, ela poderia ser mantida. Mas quando Roma viu que de fato o cristianismo não era mais uma seita do judaísmo, então ela se viu obrigada a tomar providências oficiais. Aí uma série de acontecimentos contribuíram para desencadear essa perseguição. Primeiro, Paulo defendeu a fé cristã diante de um tribunal oficial em Roma. A gente vai ver isso no capítulo 1 de Filipenses. Mas ele é liberto e em seguida ele volta a ser preso, e nessa segunda defesa ele não tem sucesso e isso resulta no seu martírio, isso resulta na sua morte, né? 2 Timóteo 4, Paulo vai falar sobre isso no versículo 16. O provável é que Pedro estivesse em Roma nessa época e que ele tenha sido executado por Nero, que também mandou matar Paulo.
A princípio, a perseguição de Nero aos cristãos, ela é mais concentrada ali na região, né, no local, ela é uma perseguição local. Mas, ao que tudo indica, ela acabou se espalhando, né, por toda a região ali, por onde havia um Império Romano, e eles saem perseguindo os cristãos por toda parte. O que Pedro desejava era preparar os cristãos para isso. E por isso, então, ele vai transmitir essa mensagem de esperança. A gente tem passado por muita coisa difícil nesses dias, né? Alguns passam outras lutas diferentes de nós, né? Mas quero dizer para você que Deus sabe o que você está passando, e esta carta ela pode ajudar você a passar por essa tribulação, por essas dificuldades, como os primeiros cristãos aqui, os primeiros leitores da carta de Pedro passaram e puderam ter a sua esperança renovada, puderam ter a sua esperança fortalecida por meio da fé em Jesus. Mantenha sua fé em Jesus, mantenha seu foco em Jesus. Olhe para o texto bíblico e, com fé, Deus vai fortalecer a sua vida, Deus vai fortalecer a sua esperança. Acredite nisso. Cristãos de todas as partes do mundo ainda podem ser beneficiados pela carta de Pedro quando o fogo ardente da perseguição vier assolar, ou quando qualquer outra tribulação se levantar para provar a nossa fé. A gente precisa acreditar nisso, né? É possível que durante o período de sofrimento você desanime, você queira perder a sua fé ou queira responder a algumas provocações, mas não faça isso. Olhe para Jesus, olhe para a esperança que Jesus pode trazer para você. Você não pertence a este mundo. Tudo que você está passando aqui agora é temporário, é passageiro, vai acabar. Deus tem uma esperança viva para nós. Isso leva a gente à nossa última reflexão aqui, que é sobre a mensagem da carta, a mensagem da esperança, né? O propósito da carta. Por que Pedro escreveu essa carta? A gente já viu um pouco sobre isso, né? Mas sem dúvida, esta é uma carta de encorajamento. Pedro está escrevendo para encorajar, como a gente pode ver no versículo 12 do capítulo 5. Ele vai dizer exatamente isso: este é o meu objetivo é encorajá-los. Então Pedro vai oferecer para os seus leitores a certeza de que um dia o sofrimento dos cristãos será transformado em glória. Isso é possível porque o nosso Salvador sofreu por nós e então entrou na sua glória. Versículo 11 do capítulo 1 e o versículo 1 do capítulo 5 diz isso. Os sofrimentos de Cristo, eles são mencionados com muita frequência por Pedro aqui na carta. Como cristãos, nós temos uma viva esperança, diz o versículo 3, e essa esperança permite manter a nossa mente sob controle e permite a gente confiar inteiramente na graça de Deus até o fim. Confie na graça de Deus. Este não é o fim. Haverá o fim ainda, e quando vier esse fim, Jesus vai voltar e Ele vai nos resgatar de todo este sofrimento. Ninguém deve se envergonhar dessa esperança, mas, pelo contrário, precisa estar pronto para explicá-la, para defendê-la se for necessário. Quando alguém lhe perguntar a razão da sua esperança, você tem que saber explicar a razão da sua esperança em Jesus Cristo. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Como Sara, as esposas cristãs podem esperar em Deus. Capítulo 3, versículo 5. O sofrimento traz glória. O sofrimento traz a glória. E Jesus, Ele voltará. De fato, para que a gente possa ter essa esperança, acredite nessa mensagem. O sofrimento ele não produz, porém, de forma automática essa glória a Deus ou a bênção de Deus, a bênção ao povo de Deus. Não é um negócio automático. Alguns cristãos já desanimaram, alguns cristãos infelizmente caíram em tempos de tribulação porque se envergonharam do nome de Jesus e porque envergonharam o nome de Jesus. Somente quando a gente depende da graça de Deus é que a gente pode glorificar ao Senhor em tempo de crise e em meio ao sofrimento. Nesta carta, Pedro ele enfatiza também a graça de Deus. Ele diz: o meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Isso que a gente está experimentando é parte da graça de Deus. De alguma maneira, a graça de Deus
está sobre nós para nos fortalecer e para nos produzir, ou para produzir em nós esta esperança. Por isso Pedro diz assim para os seus leitores: permaneçam firmes nessa graça. Permaneça firme na graça de Deus, meu irmão e minha irmã. A palavra graça que é usada em todos os capítulos da carta de Pedro. A graça de Deus é um favor generoso concedido a santos, indignos e necessitados. E nós somos salvos somente por esta graça. A graça de Deus pode nos dar força em tempos de provação. A graça nos permite servir a Deus apesar das dificuldades. Tudo o que começa com a graça de Deus conduz à glória de Deus. O sofrimento, a graça e a glória de Deus são temas que unem-se de forma que aqui nós temos uma só mensagem de encorajamento para os cristãos que estão passando por tribulações ou por perseguições em qualquer lugar do mundo. E esses temas, eles são resumidos aqui no versículo 10, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim: Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido, diz Pedro, por um pouco de tempo, Ele, o Senhor nosso Deus, os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Creia nisso, Deus ele vai cuidar da gente. Depois desse período de crise que a gente está passando, Deus há de cuidar de nós. Enquanto a gente viver nessa terra, vão surgir crises após crise, mas nosso Deus não está em crise, Ele não entra em crise. A mensagem da carta de Pedro, a mensagem da palavra de Deus é que a nossa esperança está em Jesus. Há um escritor irônico e ele definiu uma vez a esperança como uma crença patológica na ocorrência do impossível. Para ele a esperança é uma crença patológica, doentia, na crença do impossível. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, de maneira nenhuma essa definição representa o significado da esperança que nós podemos ver no Novo Testamento. A verdadeira esperança cristã vai muito além daquilo que nós desejamos, daquilo que nós podemos imaginar. É uma certeza confiante da glória e da bênção de Deus sobre nós, especialmente sobre o nosso futuro, sobre aquilo que está reservado para a gente amanhã. Para a gente terminar essa mensagem, os santos do Antigo Testamento, eles chamavam a Deus de esperança de Israel. Os santos do Novo Testamento afirmavam que Jesus Cristo é a sua esperança. Mas o pecador que não acredita em Jesus, o pecador incrédulo, este não tem esperança. Enquanto ele não crer em Jesus, não há esperança para ele. Se ele morrer sem Cristo, se você morrer sem crer em Cristo, você morre sem essa esperança. Sem a esperança de um futuro, sem a esperança de uma ressurreição. Isso é muito sério, isso é muito grave. Na obra Divina Comédia, o poeta italiano, o Dante, ele coloca a seguinte inscrição sobre a porta para o mundo dos mortos. Ele diz assim: vós que aqui entrais, abandonai toda a esperança. Não há esperança para quem morrer sem Jesus. Mas para aqueles que morrerem com Jesus, Jesus disse assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A nossa esperança é para além desta vida. Essa esperança segura nos encoraja, nos capacita para a nossa vida diária. Não nos faz assentar em uma cadeira de balanço, como alguns imaginam, para a gente aguardar passivamente a volta de Jesus Cristo. Não, uma vez que cremos em Jesus, nós não cruzamos os braços para esperar simplesmente, não. Antes, a nossa esperança faz a gente enxergar o mundo à nossa volta, as pessoas ao nosso redor, onde a gente também trava uma batalha diariamente, onde a gente é levado a perseverar quando os fardos estão pesados e as lutas estão duras demais. Esta mensagem diz pra gente, a mensagem da esperança diz pra gente: resista, persista, caminhe, levante, continue. Não é o fim,
não é o fim. O sofrimento que você está passando e enfrentando com a sua família, neste momento, não é o fim. Acredite nisso. A esperança, ela não é uma espécie de sedativo. A esperança é uma injeção de adrenalina na nossa veia, injetada pelo Espírito Santo. É uma transfusão de sangue. Ela é como uma âncora. A esperança em Cristo, ela nos dá estabilidade em meio às tempestades da vida. Mas ao contrário de uma âncora, ela não nos paralisa, ela não nos detém. Portanto, diante da crise que o mundo está vivendo neste momento, leia e estude a primeira carta de Pedro para que você viva com esperança, para que a viva esperança possa de fato preencher a sua vida. Como está a sua esperança? Você ainda tem esperança? Não se desespere, não desista, não desista em meio às más notícias. A Bíblia diz que o justo não teme as más notícias, não se desespera por causa da sua esperança em Deus. Não tenha medo. Deus há de consolar sua vida, Deus há de fortalecer o seu coração. O Espírito de Cristo pode reavivar a nossa esperança, pode nos fortalecer em tempo de sofrimento, em tempo de crise. Acredite nisso. Lembre-se, a nossa esperança tem um nome. O seu nome é Jesus. Jesus é a nossa esperança. Confie em Jesus. Ele é a nossa esperança viva. Amém? Quero orar com você. Você que está sofrendo, quem sabe aí de luto neste momento, talvez sendo tentado a perder a esperança. Mas se você crer e olhar para Jesus, sua esperança pode ser renovada nesta hora. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai, eu oro agora em favor de cada irmão, de cada irmã, de todos que estão assistindo esta mensagem nesse momento e que de alguma forma estão perdendo a esperança, estão perdendo a fé, estão perdendo a confiança. Senhor, em nome de Jesus, coloque agora as tuas mãos de graça para trazer esperança, Senhor. Ajude-os a olhar para Ti e terem esta certeza de que mesmo em meio à dor e ao sofrimento, mesmo em meio ao luto, a esperança do Senhor é viva e ela pode renovar a nossa fé, a nossa alegria. Senhor, eu oro em favor das famílias que estão enlutadas agora, que eles possam lembrar do que o Senhor Jesus disse. O Senhor é a ressurreição e a vida, e mesmo aqueles que morreram em Ti têm esperança de ressurreição. Por isso, console o Senhor com essa palavra e dê ânimo e esperança agora a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Fortaleça a nossa fé e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não perca a próxima mensagem. Vai tratar justamente sobre esta esperança viva, né? A nossa esperança é viva, este será o tema. Então que Deus continue te abençoando e que você possa receber de fato esta injeção de adrenalina do Espírito Santo sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.